Capítulo 4 das Intimações. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte, por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Parágrafo 2º. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Parágrafo 3º. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º do artigo 246. Artigo 271. O juiz determinará, de ofício, as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que, da publicação, constem os nomes das partes e de seus advogados, com respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Parágrafo 3º. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. Parágrafo 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo 9º. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação,
caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Inciso 1. Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo. Inciso 2. Por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Parágrafo 1º. A certidão de intimação deve conter: inciso 1. A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. Inciso 2. A declaração de entrega da contrafé. Inciso 3. A nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado. Parágrafo 2º. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.